Eu sou autora, escrevi um livro chamado Visões do Céu, que é sobre a minha experiência de quase morte. Em 2006, fiz uma grande cirurgia que não deu muito certo. A razão de eu saber que não deu muito certo é que, de repente, haviam duas de mim. Eu estava aqui em cima, olhando para baixo, e eu vi os médicos tentando desesperadamente fazer o meu coração voltar a bater. Eu me lembro que eu estava viajando através de uma incrível luz. Quando eu cheguei ao fim dessa luz, eu vi duas pessoas. Eu me virei e vi um homem andando em minha direção. Então eu falei: espere um minuto, onde eu estou? E eu perguntei para ele: você é Deus? O homem era muito doce e ele respondeu: eu entendo o que você está pensando, mas na verdade eu sou o falecido pai do teu marido. O pai morto do meu marido? Ok, mas você está morto e você está no céu. Nossa, espere um minuto. Eu sei que eu sou um corpo e um espírito e uma alma ao mesmo tempo. E olhando para mim mesmo, eu consigo ver o meu corpo. Tem um corpo deitado ali que é exatamente igual, mas aqui eu sou completamente diferente. Eu tenho esses sentidos que não são apenas 5D, mas são tipo 20D. Eu podia ver e sentir o cheiro. As cores estavam absolutamente incríveis e não eram cores que temos aqui na Terra. Eu nunca poderei explicá-las. Eu vi o dourado e o ouro branco. Não era como nós vemos. Era muito mais bonito. Se você puder imaginar o ouro mais lindo do mundo misturado com prata, se movendo e amando e falando e recebendo. E essas eram apenas duas das cores. Eu olhei para os homens e perguntei: então, por que eu estou aqui? Ele disse: Deus te chamou aqui porque Ele tem uma mensagem para você. E eu disse: ok, ótimo, qual é a mensagem? Ele me falou: Deus me disse que quando você souber, você entenderá qual é a mensagem. Ele trouxe você aqui para te despertar. E tem uma mensagem que você vai levar para a Terra. Ele disse: esse é o seu presente. Você vai se lembrar de tudo o que está vendo aqui no céu. E o Richard, seu marido, também recebeu um presente. Ele recebeu o presente da fé e do entendimento. O pai do Richard falou: ele nunca iria acreditar que você me viu aqui. Então eu vou te contar alguns detalhes sobre a minha vida, para que você possa contar para ele. Ele vai saber que você realmente me viu. Então ele disse: eu nasci nas Filipinas, mas nunca consegui encontrar minha certidão de nascimento. Eu fui criado nas ilhas do Havaí. Quando eu era um garotinho, nós corríamos por aí descalço. Nós nunca usávamos sapatos. Por isso, quando eu vim para o continente e que comecei a estudar na faculdade, eu não amarrava meus cadarços. Ele pediu para eu falar isso para o Richard. Então ele saberia que é verdade. Então ele se virou para uma porta e se virou de volta para mim e perguntou: gostaria de ver algo incrível? Esta é a porta para o céu, e eu só vou abrir um pouco, porque você não está pronta para ver tudo que o céu tem para oferecer. Eu olhei para a porta de novo, tinha ouro branco. Era como se as cores e a porta estivessem dizendo: seja bem-vinda, queremos você aqui, nós te conhecemos. Havia uma música inacreditável saindo da porta. Eu gostaria de poder descrever, eu gostaria que todas as pessoas soubessem. Então ele abriu apenas um pouquinho e eu olhei para dentro
e eu pude ver que aquela era a porta para o céu. Então eu olhei lá dentro e pude ver o céu. E eu vi milhões de pessoas andando por lá, mas não era superlotado. Eu percebi que havia muitas pessoas que estavam reunidas. Parecia uma vila ou uma cidade. E na hora que eu estava me perguntando o que era aquilo, pulou a resposta na minha mente. Essas famílias viveram uma vida piedosa na terra. Por isso podem ficar juntas para sempre. Então entendi e pensei, vou ver meu pai e minha mãe e meus avós quando eu morrer. E o pai do Richard se virou para mim e disse que sabia o que eu estava pensando. Ele respondeu sim, famílias podem ficar juntas para sempre. De repente, comecei a sentir uma onda de amor e de emoções vindo de dentro da porta, e isso me deu calafrios. Eu senti o amor, era muito amor que eu estava recebendo. Era como se cada uma das minhas células estivesse pulando de alegria, como se elas soubessem tudo sobre o que estava acontecendo. Então eu comecei a chorar e o pai do Richard, que é chamado de Júnior, me segurou e disse, agora eu quero que você olhe lá para dentro novamente. Eu olhei e pude ver o Senhor sentado em uma cadeira. E ele estava segurando crianças em seu colo. Eram bebês e crianças de todas as idades. Aqueles eram os bebês que foram perdidos ou foram abortados. Elas não morrem, elas vão para o céu também, eu não sabia disso. Jesus estava pegando uma criança em seu colo. As crianças estavam brincando com a sua barba e brincando com o seu cabelo comprido. Jesus estava ouvindo as crianças e conversando com elas. Mas também ele estava ouvindo todos ao mesmo tempo e falando com todo mundo ao mesmo tempo. Eu não conseguia entender. Então eu olhei para o Júnior, o pai do Richard, e perguntei, como Jesus consegue fazer isso? Eu olhei em volta um pouco, então ele me disse, você só vai ficar aqui um pouco mais, porque o Senhor disse que não é a sua hora. Ele vai te mandar de volta. Eu também vi uma cachoeira e vi flores. A água estava caindo como que estivesse cantando louvores ao nosso Pai Celestial. Você poderia entender Jesus mesmo que não fosse inglês ou esse tipo de língua. E também poderia entender exatamente o que a água estava dizendo. Vou te dar um exemplo da vida lá. Eu olhei para uma rosa e era como se ela estivesse me chamando, acenando para mim. Mas ao mesmo tempo, ela estava amando ao Senhor. Cada pétala, cada pequena parte da rosa glorificava o Senhor, como células de música. Tinham sons e cores que você nunca verá até ir para o céu, porque não existem aqui. Não existem palavras terrestres para descrever como tudo era lindo. Então eu olhei para o pai do Richard de novo e disse, eu quero ir lá para dentro, eu quero ir para o céu. Ele disse, não, eu tenho que te mandar de volta agora, não é a tua hora. Antes que eu percebesse, eu abri meus olhos, eu estava na sala de recuperação do hospital. Não tive dores, não senti nada que não fosse apenas alegria. Eu sabia onde eu estava. Meu marido veio me ver e estava muito assustado. Ele já sabia que tive problemas durante a cirurgia. E ele perguntou, Jane, você está bem? Eu olhei para cima e disse, enquanto eles estavam me operando, eu vi o teu pai, Richard. E meu marido veio e se inclinou sobre a minha maca e disse, Jane, você não pode ter visto meu pai. Meu pai está morto há 50 anos. Ele faleceu jovem há muito tempo. Você não pode ter visto ele. Eu olhei para ele e respondi, mas eu vi. Eu o vi no céu. E o teu pai me avisou que você não acreditaria. Por isso ele me contou alguns detalhes.
Ele me falou sobre onde ele nasceu, onde foi criado, detalhes sobre não amarrar os sapatos, a história de como ele veio para o continente e como foi para o trabalho. Enquanto eu estava contando isso para o Richard, seus olhos estavam cada vez maiores e de repente ele começou a chorar. E quando ele estava quase soluçando, uma enfermeira veio e perguntou: "Você está bem?" E Richard olhou para a enfermeira e disse: "Ela viu meu pai. E realmente ela viu meu pai." E a enfermeira olhou para ele e disse: "Sim, às vezes ouvimos essas histórias quando o paciente sai das cirurgias. É muito estranho, não é?" E Richard olhou para ela e disse que não era estranho. "Jane, você pode me contar mais?" Aí eu expliquei para ele que eu tinha sido levado para o céu para receber uma mensagem e trazê-la comigo para a terra. E Richard disse: "Então, qual é a mensagem?" E eu disse: "Não sei. Seu pai me disse que quando fosse a hora eu saberia." Demorou anos e anos para eu realmente compreender a mensagem. A mensagem é que existe uma vida após a morte. Na religião que eu cresci, eu realmente não fazia ideia do que acontece quando morremos. No paraíso que eu vi, como eu descreveria o paraíso? Eu vi oceanos e águas, esqui na neve, cavalos. Eu vi as imagens mais lindas que você jamais poderia imaginar. Minha ideia de paraíso era apenas de quando eu fui para o Havaí. Bom, isso é o paraíso. Olha, o paraíso do sorvete. Estou me divertindo muito. Muitos de vocês sabem que estão se divertindo quando estão com a família. E esse é o paraíso. Que espécie de paz seria se ele não nos desse tudo o que imaginávamos que seria o paraíso? Essa é a minha mensagem. Percebi que teremos uma vida após a vida e que continuaremos a sermos nós mesmos. Somos filhos de Deus e sempre seremos. Viemos aqui para aprender algumas lições. Eu acho. Nós sabemos quais são essas lições. Quando voltarmos para o lugar celestial, o Pai e nós viveremos uma vida piedosa. Receberemos todos os presentes que Ele tem para nos oferecer e poderemos compartilhar com nossas famílias e nossos amores. Se você ouviu esse testemunho até aqui, se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus e quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Shalom Adonai.